nossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 3. É conhecido da igreja, vamos falar bem rápido. É algo que Deus já tinha colocado no meu coração. Um acontecimento que a igreja conhece. Capítulo 3. Os versículos. 1 Coríntios capítulo 3, os primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda podes. Agora, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Pai eterno, estamos no teu santuário. Iremos orar agora pedindo a tua sabedoria, sabedoria que vem do alto, para entendermos a tua palavra, que alegra, Senhor, a nossa alma, cura o nosso corpo, guarda o nosso coração de pecarmos contra ti, muda a nossa mentalidade, a tua palavra, que é bússola que nos orienta no caminho em que devemos andar, a tua palavra que há de nos conduzir em vida eterna contigo. Nos concede entendimento e sabedoria, que vem do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa carta, na verdade, quando Paulo escreve, ele está na sua terceira viagem missionária. Paulo está na Macedônia. Paulo está em Éfeso. E já tem 2 anos que ele está lá. E a igreja de Corinto, se a gente for ver a história, ela reporta de 6.000 anos antes de Cristo, na época neolítica. E dizia os historiadores que Corinto era filho de Zeus e Éfera, filha do oceano. Então a fundação da cidade, ela é em cima de deuses pagãos. O tempo passa, Corinto é invadido, é destruído, tem terremotos, até chegarmos no ano 47 a.C., Júlio César. Ele decide reconstruir a cidade. Ele reconstrói a cidade nos moldes original dela, com deuses pagãos, com escravos libertos, com centuriões aposentados, uma grande cidade. Essa cidade tinha 2 portos, o porto de Corinto e o outro que ligava para o mar Egeu. Então o fluxo era muito grande, era uma grande metrópole, era muito dinheiro, era uma cidade rica, porém uma cidade depravada. Os costumes com os deuses pagãos. Existia uma deusa lá, que era a deusa do amor, Afrodite, e do outro lado tinha o deus Apolo, o deus da sexualidade masculina. Era o deus que voltava para o homem na sua essência trocada, tomando cuidado com as palavras. E aí também tinha um outro deus, o deus Baco, o deus do vinho, que promovia a festa para os bacanas, bacanas que ligavam-se à festa do bacanal. Só quem tinha dinheiro poderia participar da festa ao deus Baco. De um lado, no alto do monte mais alto, o templo com 1.000 mulheres das mais lindas, servas da deusa Afrodite, que todo dia desciam para a cidade
para se prostituir. Essa era a realidade e o costume da cidade. Libertinagem, dinheiro e as práticas mais lascívias que nós possamos imaginar. Agora Paulo passa lá e Deus olha para aquela situação e fala: é aí que eu quero levantar a minha igreja, porque eu tenho um propósito, e o meu propósito é reciclar o lixo humano, transformando em homens e mulheres santos. Esse é o meu propósito. E eu lembro que em João 19, quando Jesus está na cruz e pede água, está com sede, e eles pegam o isopo, joga vinagre, coloca na boca de Jesus, Jesus fala: está consumado. Está consumado, uma palavra grega. E essa palavra tinha sentido, ela chocou todo mundo que estava lá, porque era uma palavra que vinha embaixo dos recibos de dívida, dos recibos dos criminosos, e lá quando eles pagavam suas dívidas, eles escreviam: está consumado. Quando Jesus fala isso, se cumpriu tudo. O homem agora é reconciliado com Deus, através do sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Lá em Gênesis 3, capítulo 15, nós encontramos o projeto da graça, o favor imerecido. Da semente da mulher vai vir, que vai pegar e pisar na cabeça da serpente. Essa vai lhe ferir o calcanhar. Pronto, projeto da graça estabelecido. Agora o tempo passa e Deus fala através de Jeremias: os meus pensamentos são de paz, de bênçãos. Eu quero o melhor para o homem e para a mulher. Agora, diante do monte Gerizim e Herbal, ele fala: escolham a vida, porque eu sou Deus de vida. Eu quero comunhão e eu quero me reconciliar com o homem e com a mulher. O tempo passa, ele fala com Isaías: os meus pensamentos não são igual aos seus. Ele é bem maior. Olha, Isaías, para de celebrar o processo e começa a celebrar o propósito. A mentalidade do homem vem sendo transformada desde o Antigo Testamento até chegar aqui. E um detalhe: Paulo escreveu 4 cartas à igreja que estava em Corinto. Infelizmente 2 se perderam. Nós estamos lendo a primeira carta, falta a segunda e falta a 4ª carta. Mas Deus, ele completou a Bíblia do jeito certo. Mas eu queria muito saber essas 2 cartas que sumiram. Mas voltando para esse contexto da igreja, agora a igreja ela é instituída na casa de Cloe e na casa de Priscila. A igreja na época era a igreja de famílias reunidas em casa, porque não podia. Existia uma perseguição. E o detalhe maior: no meio dessa promiscuidade toda, Deus olhou e falou: para que a minha igreja cresça, eu preciso derramar os dons do Espírito. E aí ele derrama. Meus amigos, eu acredito que se fosse hoje, era pandeiro e roda para lá e roda para cá, e é revelação, interpretação de línguas, dom de cura, a chapa ia ficar quente. E era assim a igreja, com os 9 dons espirituais. A igreja, sabe, firme. Paulo sai. A igreja com os dons espirituais. Paulo prega: olha, Jesus é o cabeça. Ele é Deus, ele tem que ser adorado. Olha, vamos seguir os mandamentos de Cristo. Ele deixa lá a recomendação. O tempo passa. O tempo passa, os dons espirituais estão crescendo, e todo mundo cheio de dons. Aí está faltando uma coisa. Dom espiritual é soberania de Deus e tem propósito. Ele dá para que a igreja cresça, e ele dá para quem ele quer. Mas para que a igreja permaneça santa, em comunhão com ele, tem que produzir os frutos do Espírito.
Não adianta poder sem santidade. A igreja cheia de poder, mas não tinha santidade. Agora começa as duas famílias brigando. A família de Cloe e a família de Priscila. E agora os costumes pagãos entram na igreja. Aí está o filho pegando a mesma mulher que o pai. Que doideira, né? Dentro da igreja, era normal. Não, isso é só uma fraqueza. Ele é gente boa, faz parte do corpo de Cristo. Aí do outro lado a fofoca. Nada, isso é só um comentário. Faz parte do culto. E agora na Santa Ceia, geral bêbado, chapado. Que nada, isso é alegria. Não, não é alegria não. É porque essas práticas, elas existiam lá. O bacanal, a promiscuidade, a deusa da prostituição. Então, os dons espirituais eram para a igreja crescer, mas para a igreja se proteger, era necessário produzir os frutos do Espírito. E quando chega nessa parte, isso é individual, tem que se converter, tem que cuidar da própria vida. Não dá para cuidar da vida da Cloe, da Priscila. Não tem como cuidar da vida dos outros. Produzir os frutos do Espírito é uma decisão voluntária, pessoal, intransferível. Não tem como você perder tempo para apontar quem peca. Não dá, senão tu não vai produzir nada. E estava assim a igreja. Agora Paulo recebe. Tito recebe a informação, Cloe manda a informação e fala só, a igreja dividiu. Como que a igreja dividiu? Os dons espirituais fazem parte do corpo. Cabeça é Cristo, não pode dividir o corpo. O que é isso? Estão dizendo lá, Paulo, que tem uma turma dizendo que é tua, uma turma dizendo que é de Apolo, que foi um excelente pregador, mas faltou colocar doutrina, colocar limite. Ele era pregador pentecostal. Apolo era pá, e pá, mas pá de quê? Mudou o caráter, parou de fazer fofoca, parou de pecar. E quando peca, assume. Como é que é o caráter? É cristão ou é simplesmente poder sem santidade? Aí Paulo escreve, olha igreja, não dá para falar com vocês como espirituais. Vocês estão com contenda, com inveja. É uma bagunça, não tem reverência. Ninguém respeita a liderança. Todo mundo briga, todo mundo quer ser, todo mundo quer falar, todo mundo quer rodopiar, todo mundo quer entregar mistério. Que bagunça é essa? Sabe, quem é Apolo? Quem sou eu? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então Paulo, ele orienta a igreja que está na hora de mudar a mentalidade. Hoje, qual é o problema das famílias na igreja? Eu falo por mim. Eu tenho lá minha nega, missionária, psicóloga, professora aposentada, uma mulher de Deus, um vaso de Deus, mas eu sou homem. Eu fui treinado para ser o cabeça, eu sou o cara. E, na verdade, eu fui enganado. Fui enganado, pastor Marcelo Bruno. Porque quando a Bíblia diz que eu sou o cabeça, também não fala que eu sou o mais fraco. Porque ela diz que a mulher é o vaso mais frágil. Mas não diz que a mulher é fraca. Não, é frágil. E quando me colocam como cabeça, eu jamais ia imaginar que eu era tão frouxo, de acordo com 2 metros que eu tenho. Porque quando eu olho para minha esposa, cheia de dor, mancando, indo para a cozinha fazer comida, varrendo casa, botando tudo no lugar, eu olho para ela e isso me constrange. Eu falo, Deus, o Senhor me enganou. Porque quem tem força é ela. Quem tem fé é ela. E agora o Senhor me joga mais uma adolescente, que é pior ainda, porque essa não tem trava na língua. Pai, levanta daí, toma um remédio, reage, o senhor não é PQD? Como é que o senhor está largado aí? O senhor está deitado o dia inteiro. Levanta,
homem. Aí eu olho para a Bíblia e falo, Deus, tu me enganou. O Senhor falou que eu era o cabeça. Mas só que a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Não é a mais fraca. A mulher que é mais forte. A mulher que tem sabedoria. Aí outra coisa que eu não gosto, pastor. Se eu sou o cabeça, por que ele botou a mulher para administrar? Sabe, eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor não é o que mando? Eu mando em quem então? O Senhor diz aqui, a mulher sábia edifica a casa. O Senhor passou para ela toda a qualidade de uma administradora. Quando eu tento dar ruim, não administro nada, não faço a compra direito, não consigo coordenar nada, tudo eu tenho que perguntar a ela, tudo termina ela decidindo como arrumar a casa, o que comprar, será que minha roupa está boa? Paulo fala para a igreja, vocês precisam produzir os frutos do Espírito. O que move o coração de Deus é santidade e sinceridade. O poder de Deus, ele dá até para cachorro e faz cachorro falar. Então não adianta ter poder se não tem caráter cristão. Era isso que ele falou, o que adianta, pastor? É rebelde, não obedece, não tem educação, critica todo mundo, onde para é contenda. E eu posso lembrar, eu já termino aqui, que essa passagem foi para mim quando eu aceitei Jesus ainda bêbado em Jacarepaguá. Promoter, Barra da Tijuca, Vaguinho doidão era meu amigo, e lá com todo mundo, molejo, e as boates, Alto da Boa Vista, vai Marcão, Rede Globo. Aí eu aceito Jesus, chego na igreja ainda bêbado, sou liberto no primeiro dia. É um processo, acabou cigarro, acabou bebida, acabou tudo, zerou a conta. Mas é um processo, a produção do Espírito Santo, a mudança de caráter. Ainda faltava a parte mais difícil. Eu era conhecido como Marcão Linguinha, o maior fofoqueiro de Jacarepaguá. Não estava aqui para falar, mas é Deus que está mandando. Eu acho esse Deus um barato. Ele expõe a gente para que a glória seja dele, né? Eu não sei você, tem gente que gosta de se apresentar como tal. Comigo ele fica aqui no meu ouvido. Eu vou te dar um branco se você não falar para a minha igreja quem você é, ou quem você foi. Então era fofoca de manhã, tarde e noite, e o negão amaldiçoado. E eu venho para a igreja, irmão, porque o beiço é grande, o nariz é grande por causa do meu tamanho, a língua também é grande. Então, quando o sangue vai para a língua, o cérebro fica azul. Serotonina, o hormônio da alegria. Meter o pau na tua vida me dá alegria. O cérebro fica azul. Isso é algo muito sério. Por isso a produção do Espírito Santo, do fruto, domínio próprio. Mas é uma alegria falar mal de você. Eu não posso falar da minha mancada. Por que eu vou falar da minha mancada, pastor Marcelo Bruni? Não precisa. É só pegar a sua e vape de manhã, vape à noite, vape à tarde. Assim eu estava na igreja, diácono, batizado. E aí me vai um missionário da Bolívia pregar lá. E eu noivo, querendo casar, já não podia mais agarrar a nega, não podia mais beijar a nega, o namoro era sem beijo, porque tudo era beijo, já irmão boba, já acontecia tudo, depois ia pedir perdão. Então eu falei, a minha filha, sem beijo, que é isso assim, essa boca grande? Eu vou te beijar e eu estou perdido, pô. Não tem como, não tem anjo que me segure. Não dá, minha filha. Não dá, é sem beijo. Mas que namoro é esse? A minha família está falando, deixa eu falar. É melhor falar do que o negão ficar caído no dia seguinte. E aí esse missionário chega lá e começa a falar. Igreja cheia, eu no primeiro banco. Aleluia, que eu gritava muito, né? Mão pro alto, eu falei, agora vem minha vitória. Casamento marcado, sem dinheiro, sem nada. E aí ele tá, irmãos, aquela voz forte. A igreja precisa fazer campanha para que as portas se abram. Aí eu e minha nega de mão dada, aleluia, aleluia.
E ele olhando. E ele vai para a ponta do púlpito. É lícito a igreja fazer campanha. É para mim. Ele a mão para o alto, chorando, nego de mão dada. E a igreja recebendo, já estava machando. O pastor Gilberto Malafaia não gostava. Eu não tinha como segurar, irmão. É muito poder. Você precisando e o vaso falando. Aquilo que tu quer ouvir. É por isso que as pessoas se alegram, pastor. Eu queria ouvir aquilo. Porta aberta, fazendo campanha. Aí ele para e olha e aponta para o negão. Eu tremi muito, eu vou falar para você. Tremi, aí já chorei com voz alta. Eu falei, é para mim mesmo. A nega tremendo, a gente de mão alta no mistério, falando alto, tá? Sem intérprete. Pensa nesse negão com essa boca grande, falando em línguas alto. Ele olhando. Aí eu abri o olho e ele falou assim. Aí quando ele mirou, eu me tremi todinho. Falei, lá vem a minha chave. Mas eu nunca vi a igreja fazer campanha para mudar o caráter fofoqueiro e a língua. Aí a minha nega larga a minha mão, pastor. Covarde, eu cobro ela até hoje. As irmãzinhas, minhas mães de oração que estavam do lado, tudo se afastou. As irmãs do ciclo de oração, como é que pode eu no banco? Eu olhei aquilo e falei, covardes. E a mulher largou a mão e sentou. Eu fiquei em pé. E ele apontando, boca fofoqueira! Aí eu caí de joelho. De joelho, chorando. E aí ele veio falando, mudar o caráter, produzir o fruto do Espírito, parar de falar da vida dos outros. E foi uns 5 minutos, irmão. E ali eu me ajoelhei e confessei, Senhor, realmente eu tenho falado do pastor, da irmã Teresa, irmã Bertina, da minha tia, tenho falado da minha mãe que ainda está no candomblé, eu tenho falado de todo mundo, eu tenho falado até de mim. Senhor, me liberta. Restaura minha vida. Queima essa boca fofoqueira. Eu não posso ser marcado. Ai, como crente fofoqueiro. Aí ele acabou de falar, eu levantei. A nega afastada, ela ficou até o final do culto afastada. Não me deu mais a mão, não falou mais em mistério. Saí de lá, irmão. E continuei minha vida. Eu fui percebendo que a cada dia eu estava falando menos da vida dos outros. Porque Deus entrou na minha mente. Não adianta dons espirituais sem a produção do Espírito Santo, que é a mudança de caráter e de mentalidade. É domínio próprio. A gente só fala dos outros se a gente quiser. E cuidado, hein? Porque hoje eu estou falando bem menos da vida dos outros. Eu sei que vou parar quando chegar na glória, mas eu luto. Existe luta, antigamente não tinha, mas hoje tem luta. Hoje tem o Espírito Santo, rapaz. Mas Senhor, dá uma emoção tão grande, mas dá uma emoção. Marcão, não faz isso. Essa alegria não é do Espírito, é da carne. Mas Senhor, Senhor, mas dá prazer, eu sei que a língua inchou, negão. O beiço, o nariz abre, né? A aba que entra mais ar, já viu? Aí tu, respira, quando sai com uma metralhadora do inferno. É algo sem controle. Paulo sabia que a igreja precisava de doutrina, de palavra, de comunhão com Deus. E essa responsabilidade, ela é individual. Não queira cobrar do teu marido, nem você da sua esposa, nem dos seus filhos, se você não der exemplo. Nessa fiada, tem que dar exemplo. Eu termino aqui com um conselho do pastor Gilberto Malafaia para que eu fosse um homem de sucesso. Ele me chamou, eu fazia muito gabinete com ele. Ele era um homem excepcional, de poucas palavras. Ele falou, Diácono Marcão, sim, meu pastor, tu quer ser um homem de sucesso? Quero. Aí já esperando, porta aberta. É assim, filho, eu espero, mas eu não tenho. Meu negócio é que a irmã vem, seja aqui, em qualquer lugar, parece que eu sou perseguido. Irmão, vigia. Eu falei, meu Deus, de novo?
Aí as pessoas que estão do lado vão imaginar que o negão está caído, mas é assim que Deus trata o negão. Eu não vejo porta aberta, eu fico, Senhor, cadê a chave? Cadê o emprego, o salário? Não, tem que consagrar a tua vida. Santidade ao Senhor. Pô, no maior aperto, pastor Bruno. Passando perrengue, pedindo ajuda. O vaso levanta e manda eu... Sabe como é que é? Aí eu falei, Senhor, não tem jeito. Ele falou, é assim que eu trato você, eu te conheço. Você é um pavão, rapaz. Aleluia. E se eu deixar, você vai querer aparecer, vai querer aplausos, você vai querer até tomar o meu lugar. Eu conheço você. Você pode enganar todo mundo, mas a mim você não engana. E porque eu te amo, é dessa forma que eu falo com você. Cuida da tua vida, cuida da tua mente, tem cuidado de ti mesmo. Olha aí, a glória é minha, eu não divido minha glória com ninguém. Quem faz sou eu que sou Deus e ponto final. E aí pastor Gilberto Malafaia chega e pergunta, quer ser um homem de sucesso? Claro que eu quero. Então honre a Deus e honre a sua própria família. Aí eu olhei para ele sério e falei, pô, mas honrar a minha família quer dizer que eu tenho que dar honra para minha nega. E é muito difícil dar honra para minha nega. Ainda mais porque toda vez que ela dá um palpite, ela está certa. Aí me deixa com mais raiva. Que eu quebro a cara, ela não alivia. É onde falta misericórdia nas mulheres. Eu fico muito chateado com isso também, chefe. Falta. Só muda o endereço. Não tem uma que depois que avisa o marido, e o marido dá aquela vacilada, ela vem a consolar. Não consola não. E ela falou assim, vai pedir consolo a Deus. Aqui não tem esse papo não, rapaz. Eu te avisei, tu é teimoso, você é arrogante. Olha agora o prejuízo. E o prejuízo é nosso. Aí eu vou fazer o quê? Eu falo, minha nega, me perdoa. Já te perdoei, mas você tem que tomar vergonha na cara. Eu falei, Jesus, e vem, né? Aquele discurso. E é um detalhe para vocês, homens de Deus. Não se atreva. Não, a mulher nunca vai errar. Deus deu para ela a visão daquele desenho Thundercat. A visão, lembra, de Tandera. A visão além do alcance. Isso me chateia muito, porque está na minha mãe, estava na minha sogra e está na minha esposa. E agora ela está com essa mania de ficar calada, que irrita mais ainda. O que foi? Aí não fala. Mas ela viu o que nós homens não temos a capacidade de ver. As mulheres têm a visão de raio-x. Por isso que os filhos, que sempre estão ouvindo as suas mães, nunca se dá mal. É batata. E eu termino aqui deixando um conselho para você que é nora. Guarda essa palavra. É de sabedoria. Você que é nora, nunca vai ganhar da tua sogra. Ela é mãe. Essa ligação nunca vai ser cortada. Tem alguém que está precisando ouvir isso que eu já ia terminar, pastor. Isso é sério. Você, nora, pode dormir, dar beijo na boca dele, pode namorar, mas tu não é mãe. A mãe carregou. Se ela ligar para ele, ele vai para a casa dela. Se ela, minha filha, se a mamãe liga para ele, o marmanjo vai para lá domingo. Tô com saudade, filho, acabou teu dia. É um domínio sobrenatural. É mãe, não é pai. Pai a gente deixa. Vai para lá. Mãe não. Mãe, ela sente que é propriedade dela o filho que carregou na barriga. Amamentou, minha filha. Então o que você faz? Usa da sabedoria que vem do alto. Seja amiga da tua sogra e você vai enquadrar esse marmanjo. Você é amiga da tua sogra, enquadrou o marmanjo. Porque a hora que ele fizer uma pirraça, você olha para ele e liga para a sogra. Chorando de manhã, sem lágrima. Sogra, o que foi, minha filha? O que houve aí? O que está acontecendo? Não, o Luiz falou alto comigo. Bota ele no telefone. Acabou. O Luiz vai ficar Luizinho. E a paz vai reinar na sua casa, porque você é amiga da tua sogra e a tua sogra é amiga da nora. Vamos ficar de pé?
Paulo, ele orientou a igreja em Corinto, deixou escritas essas cartas maravilhosas, orienta a igreja hoje. É muito bom o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, os dons espirituais, porque tem propósito. Se tiver dons espirituais, pastor Marcelo Bruni, e a igreja não crescer, não é dom espiritual, isso é emoção, é coisa da carne. Porque os dons espirituais têm propósito, é para a igreja crescer, impactar. Mas não adianta ter dom do Espírito se não tiver frutos do Espírito. Porque Deus quer uma igreja cheia de poder, porém com santidade, com caráter cristão, sem divisão, sem fofoca, sem contenda, onde o cabeça é Cristo e a honra e a glória e o louvor é do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer uma oração bem rápida, que você coloque a mão no seu coração, porque quando Jesus fala está tudo consumado, acabou, não tem papo para o diabo, só para quem der confiança para ele. Está tudo consumado. Pode pular, pode fazer o que quiser, pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E ele já fez isso, acabou. Por isso que nós estamos aqui com liberdade de adorar. Você está rindo, não tinha nem motivo. Está rindo porque a alegria da salvação habita em você. E o teu maior inimigo, que é a tua mente, não consegue te vencer, porque a tua mente é de Cristo. Então, seja o que for que aconteceu, você sabe que tem um advogado, um amigo, justo e fiel. É só falar com ele. Ele zera a conta, resolve tudo. A gente vira a página, olha para frente, e a gente continua a nossa caminhada para a eternidade com ele. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos produzindo os frutos do Espírito. E lembra do Marcão, que um dia foi Marcão Linguinha, e hoje ele está falando bem menos da tua vida com a ajuda de Deus. Isso é milagre. Mas tu não vai parar não, irmão. Se eu falar que eu vou parar é mentira, eu não vou mentir no altar, né? Mas eu luto, né? Eu luto, tenho certeza que eu estou lutando. Um dia eu paro, quando chegar no céu. Mas voluntariamente eu não falo mais da vida de ninguém. Mas tem hora que é difícil, né? Passam do limite e a gente também fala aquilo que não é devido. Por isso que esse culto hoje tem muito a ver com a graça de Deus e com a palavra está tudo consumado. Já está tudo pago. Então não tem nada que impeça a nossa comunhão com Deus, com a nossa família e com a nossa igreja. Ponto final. Acabou. É assim que eu entro e é daqui que eu saio para casa para compartilhar essa alegria com a minha família. Mão no coração. Pai Celestial, te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que nos orienta, Pai. Que devemos receber os dons do Espírito. Mas a obrigação da produção do Espírito e dos frutos é nossa. Nos ajuda, nos fortalece. Guarda a nossa mente, o nosso coração com a tua palavra, com a tua paz que excede todo entendimento. Entra nos nossos lares agora com o teu poder, jogando por terra todo espírito de contenda, todo espírito contrário à tua santidade. Toma em tuas mãos a nossa família, a nossa parentela. Promove, Senhor meu Deus, a salvação daqueles que não estão na tua presença e traz de volta à tua casa aqueles que se afastaram, Senhor. Te agradecemos por essa noite, noite de milagre, aonde estamos celebrando a tua graça. E a tua graça, Senhor meu Deus, alegra os nossos corações. A tua santidade habita em nós, através do teu Espírito Santo. A nossa mente é transformada todo dia pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos e nós bendizemos o teu santo nome. Amém, Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Marcão, tô muito maravilhado, sabia?
Queridos, estamos verdadeiramente impactados com a palavra maravilhosa, linda, inteligente. Ele entrou, ele fez um pano histórico, ele trouxe lá de trás até chegar aqui quando Paulo começa a escrever para uma igreja que era muito problemática. Como ele disse, pegar o que tem de pior para transformar as pessoas. Essa é a visão de Deus. Estou muito feliz, estamos muito impactados com a palavra que nos foi entregue essa noite. Crescendo, vamos dizer 1, 2, 3. Aplauda ao Senhor pela vida do pastor Marco. Que maravilha, como é bom ver um pregador assim simples, que fala a verdade, ainda que seja contra si. Isso é muito bonito, muito bonito.